Eu acho que boa noite a todos. Estamos começando aqui a live do Secov Zona Sul do Rio Grande do Sul. Nós atendemos aqui na Zona Sul do Rio Grande do Sul 19 municípios. Temos um universo bastante significativo aí, tanto de empresas quanto de condomínios. E procuramos atender as demandas dos nossos representados da melhor forma, sempre dentro dos 3 segmentos. A gente trabalha com a parte da compra e venda, da locação e também da administração de condomínios. E hoje o tema dessa live vai ser sobre a questão da administração de condomínios. Nós temos procurado aproveitar esse momento onde todos estão mais em casa e também esses benefícios que os meios digitais nos permitem, para que nós possamos fazer esse compartilhamento de informações, de conhecimento e poder, dessa forma, ir agregando. Então, aqueles que estiverem conosco aí, podem também mandar sugestões, podem fazer alguns questionamentos, todos, na medida do possível, nós vamos ir atendendo. Nessa noite de hoje, nós temos aqui conosco, né, a doutora Regina, que é a nossa assessora jurídica lá dentro do Secov, é uma especialista da área do mercado imobiliário, tem uma experiência muito grande dentro desse mercado, conhecimento também em todas essas áreas que eu citei, e hoje ela vai fazer a apresentação sobre esse tema, né, das atribuições do síndico. Então, desde já, vou passar para a doutora Regina, vou ficar acompanhando ela aqui, e em alguns momentos também terei alguma participação. Uma boa noite, doutora Regina. Boa noite a todos, satisfação nessa reunião de hoje. Acho que o tema é importante, a escolha dele foi exatamente por vários questionamentos que tive a respeito de até onde vai a atribuição do síndico nesse período que nós estamos vivendo, que é um período inédito na nossa história. E trouxe uma demanda de responsabilidade para os síndicos em geral, que eu achei importante que se tratar desse assunto, se conversar, se trocar ideias, porque o síndico, nesse período, os síndicos, em geral, estão passando por muitas incertezas, por muitas angústias na contenção, na gerência das áreas de uso comum do condomínio, até em razão de alguns conflitos que acabam surgindo. Por quê? Porque as pessoas querem usar as áreas de uso comum, especialmente as áreas de lazer e convivência, e em determinado momento, por questões de saúde pública, por questões de ordem pública, são impedidas ou aconselhadas a não usarem, e acaba gerando um conflito, acaba gerando contestações, e o síndico, na figura dele, acaba se sentindo pressionado, e sem saber o que eu faço, libero o uso dessas áreas de convivência, de lazer, ou não? Então, a abordagem foi trazendo vários aspectos na questão das áreas de uso comum, podemos trocar ideias, e espero que ao final se consiga pelo menos deixar um norte para esses gestores dos condomínios, para que eles, durante esse período de exceção, possam atuar com segurança, com a tranquilidade de que estão fazendo as coisas certas. Nós sabemos da dificuldade que é conciliar interesses num condomínio, mas nesse momento há um fator extra-condominial, que é a questão da saúde pública, e essa se sobrepõe a qualquer interesse individual ou particular. E eu gosto muito de fazer uma comparação entre um condomínio edilício e um município. Por quê? Porque, para meu juízo, o condomínio edilício, colocando desde o menor, aquele pequeno, que é um edifício com poucas unidades, 8, 10 apartamentos, até aqueles grandes empreendimentos com 1.000, 2.000 unidades, ele não deixa de ter alguma semelhança, mesmo que distante, com o município.
Vamos começar. O município tem uma base territorial. Um condomínio, ele tem a sua base territorial, que é o terreno onde ele foi construído, onde ele foi assentado e cuja propriedade se distribui em fração ideal a todos os adquirentes das unidades autônomas. A par dessas unidades privadas, que são apartamentos, as lojas, os boxes de garagem, quando assim considerados, nós também temos aquelas áreas que são de uso comum a todos os proprietários das unidades privadas. São as áreas de circulação, são os corredores, é o pórtico de entrada, eu tenho as áreas verdes, eu tenho as áreas de lazer, eu tenho as áreas construídas, salão comunitário, salão de festas, piscinas, quadras poliesportivas, playgrounds, tudo isso de uso comum a todos os proprietários das unidades autônomas. Assim como no município, numa cidade, eu tenho parques, eu tenho áreas verdes, eu tenho as vias de circulação. Então, e tenho a propriedade privada, que são os imóveis. Então, a gente vai estabelecendo, o município, a cidade, é um macro, vamos dizer assim. O mini se estabelece e se compara com o condomínio edilício. Eu tenho, no município, prefeito, no condomínio, eu tenho o síndico, que é a pessoa... Não deixa de ter semelhança entre prefeito... Eu uso, em alguns momentos eu também uso essa comparação quando vou fazer alguma apresentação sobre condomínio, alguma explanação, por justamente essa questão, principalmente da gestão dos recursos, né? E o ente público, ele gere os recursos arrecadados através dos impostos. E o síndico, ele gere os recursos arrecadados através das cotas condominiais. Ele tem que fazer toda essa gestão e todo esse processo aí de condução e manutenção também das estruturas, né? Exatamente. Eu gosto desse comparativo. Eu acho que ele é muito bom para demonstrar, e aí nós começamos, eu tenho prefeito e tenho síndico. Ambos, o prefeito recolhe IPTU, recolhe os outros tributos para gerir e fazer aquela manutenção. O síndico recolhe as cotas condominiais com a mesma finalidade de administração. Ele também tem um conselho, o síndico tem um conselho, o prefeito tem os seus secretários para auxiliá-lo. Então, a comparação caminha assim muito fortemente para essa... Dá para fazer uma relação, né? Dá para fazer essa relação. E tem o interesse privado dos munícipes ou dos condôminos, que às vezes nem sempre são os mesmos daquela ordenação que vem tanto do prefeito como do síndico. Regulamentando o condomínio, nós temos uma convenção de condomínio, que dentro dela eu tenho o regimento interno, e hoje é obrigatório, a partir de 2003, com a entrada em vigor do novo Código Civil, passou a ser obrigatório constar na convenção de condomínio o regimento interno. Antes da entrada em vigor do novo Código Civil, não era obrigatório, e às vezes esse regimento interno acabava ficando relevado e não era feito, e fazia-se uma ata numa assembleia definindo algumas coisas. Hoje ele é obrigatório, consta na convenção, e registrado ele é obrigatório a todos. Doutora, podia só rapidamente sim, fazer uma pequena diferenciação entre o que é a convenção e o que consta e o regimento interno? Acho que às vezes é bom esclarecer também. Isso, assim, o pessoal confunde. A convenção de condomínio, ela vem estabelecendo direitos e deveres dos condôminos, ela é um regramento. Vamos dizer, ela é a lei maior do condomínio. Por quê? Porque o Código Civil regula de uma maneira muito sucinta todo o regramento do condomínio edilício. A convenção, ela desce a minúcias que não tem na legislação. Essas minúcias são importantes por quê? Porque são elas que vão formatar e vão regular e vão dizer como é que vai ser a vida dentro daquele condomínio. O que eu vou poder fazer ali ou não. E uma vez registrada, porque ela tem esse caráter estatutário, ela se torna obrigatória a todos, não só aqueles que firmaram a convenção, mas aqueles que virão a adquirir as unidades, até que seja alterada dentro daquele formato exigido em lei, ou seja, numa assembleia com aprovação de 2/3 de condôminos. Dentro dos itens da convenção de condomínio, um deles, que é obrigatório hoje, é o regimento interno. O que esse regimento interno faz? Ele estabelece a forma de uso
das áreas de uso comum e das áreas privadas também. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, qual a lotação máxima, se eu tenho um salão de festas, o que eu tenho que observar para usar esse salão de festas, se eu tenho uma piscina, quais as minhas obrigações, especialmente se eu tenho crianças usando a piscina, até por questão de segurança. Tudo isso vai refletido e vai regulamentado no regimento interno. Dentro dessa convenção, eu tenho também um capítulo que diz respeito à administração do condomínio. E dentro desse capítulo da administração, eu tenho as atribuições do síndico, que vão muito além daquelas mínimas que o Código Civil estabeleceu. Toda a convenção estabelece até onde vai a função do síndico ou não. Confesso para vocês que desconheço hoje alguma convenção que tivesse previsto uma situação de pandemia. Realmente não, porque nem se imaginava que poderia acontecer uma situação dessas. Então, não existe essa previsão. Existe uma previsão genérica do síndico de administrar o condomínio, representar os condôminos, de regular e cuidar do uso correto das áreas de uso comum, mas Sim. Alguma norma mais específica prevendo, e eu acho que daqui para frente talvez seja uma orientação, daqui para frente talvez tenha que se abrir nas próximas convenções de condomínio um capítulo específico para essas situações de exceção, Sim. que nunca se imaginou que poderiam acontecer. Então, talvez seja bom daqui para frente se prever quais as atribuições, além daquelas gerais e normais de um síndico, quais as atribuições que ele teria nessas situações de exceções. Tomara que nunca mais seja necessário usar, mas se ficar lá, eu acho que é um resguardo para a atuação do síndico, para que não hajam contestações. Eu sempre disse, e a gente sabe, historicamente, que a vida em condomínio não é fácil, porque conciliar interesses privados, que são dos proprietários das unidades autônomas, com aqueles interesses de uso das áreas de uso comum que pertencem a todos e que são usadas por todos de forma compartilhada, é muito difícil. E nesse momento de pandemia, com todas essas restrições, mais se evidenciou esse caráter de dificuldade de conciliar interesses. Por quê? Porque hoje nós temos normas públicas que regulam e que estabelecem restrições visando conter a propagação do vírus e a disseminação desse vírus. E, claro que, quando eu me refiro ao condomínio, eu estou me referindo a uma propriedade privada, em que coexiste a propriedade privada, que são as unidades autônomas, e as áreas de uso comum, mas que são também propriedade privada, elas não são públicas. Propriedade privada, na medida em que elas são de todos os proprietários, e que elas se distribuem e o uso é regulado pela convenção de condomínio e pelo síndico como gestor dessas áreas também, como gestor do condomínio. E aí começam a aparecer os conflitos, porque eu tenho uma norma de ordem pública que me diz assim, ó, tem que ser evitado, e aí vem o prefeito lá no nosso município, através de decretos. Então, vejam bem, ele não foi buscar numa assembleia, ou ele não foi por um projeto de lei que passou pela Câmara de Vereadores para aprovação. Ele decreta, ele determina. Por quê? Porque aqui eu tenho uma situação de exceção que me autoriza a impor essas condições baseado o gestor municipal, o prefeito, numa legislação estadual e também numa legislação federal, e inclusive por orientações da Organização Mundial da Saúde. Então, o prefeito determina, dependendo da situação que apresenta o município, regras restritivas. E o síndico, dentro do condomínio, como é que ele deve agir? Essa é a grande questão. Ele teria autonomia, ele individualmente, para determinar essas restrições ou não? Ou ele deixa sem tomar qualquer cautela, sem tomar qualquer medida interna baseado nessas questões de ordem pública e baseado nas normas tanto estaduais, municipais ou, se houverem, federais.
Aí eu chamo, em primeiro momento, eu acho que é importante se alertar para a questão da responsabilidade civil. A responsabilidade civil vem prevista no Código Civil e importante dizer que ela não é só a ação que acaba gerando a responsabilização, mas a omissão também é motivo de responsabilização. E na questão do síndico, eu entendo que ele pode ser responsabilizado na questão, basicamente, na questão da omissão. Por quê? Sabendo que existem normas, tanto municipais como estaduais, restritivas à circulação de pessoas, ao uso das áreas, das praças, das áreas verdes no município, eu entendo que, por semelhança e que por analogia, essas restrições têm que ser trazidas também para dentro do condomínio, onde eu tenho situação semelhante à do município. Eu tenho circulação, às vezes, de um grande número de pessoas, eu tenho aglomerações, e isso é importante na medida em que eu tenho que tomar medidas, e às vezes essas medidas que deveriam passar por uma assembleia, não é possível se fazer uma assembleia. Por quê? Hoje nós sabemos que as assembleias têm várias restrições, eu não posso proporcionar, através de uma assembleia, eu não posso proporcionar uma aglomeração de pessoas, às vezes num condomínio de 500 pessoas, realizar uma assembleia para definir esse uso excepcional das áreas de uso comum acaba se tornando impossível, ou quase que não só impossível, como não possível pela questão da proximidade das pessoas. Doutora, essa questão das assembleias não é o nosso tema principal de hoje, mas tem um espaço que a senhora pudesse falar um pouquinho sobre a questão de se dá para fazer digital ou não. Não sei se vai ocupar muito tempo aqui ou se deixa para um outro momento. É bem rápido. Eu só vou abordar muito rapidamente, porque, a meu juízo, a assembleia virtual, que agora vem, inclusive, prevista no REGET, no Regime Jurídico Especial das Relações Privadas, na Lei 14.010, fala nessa possibilidade. Mas o grande questionamento é a segurança que tem que se ter num processo digital para assegurar a devida convocação dos condôminos, a devida participação deles e a identificação deles, porque daqui a pouco eu tenho pessoas participando, votando, que não são proprietários e que não têm legitimidade. Então, acho que nesse momento, talvez não se tivesse ainda ferramentas para realizar, mas está previsto na Lei 14.010. Vai depender da estrutura que o condomínio oferecer. Vai depender da estrutura, do tamanho do condomínio. Eu digo assim, nós estamos vivendo uma situação tão excepcional e que surgiu tão rapidamente, que não teve tempo de se pensar ou de se preparar essas situações. É um volume grande de situações novas que precisam ser estudadas para que a gente possa chegar no entendimento. O que eu observo muito agora nesse período, e até conversei com algumas pessoas ligadas nessa área de condomínio e síndicos, às vezes nos procuram, né, pela nossa função, principalmente a questão de cooperar, de colaborar, de ter uma conscientização, que é um momento atípico e que todo mundo tem que, de certa forma, ser compreensivo. Eu acho que a compreensão, ela tem um ponto bastante importante, né? Esse é fundamental, por isso que eu digo, depois desse momento, assim, as relações sociais hoje vão ter que ser revistas, porque o interesse particular nesse momento, ele não pode prevalecer sobre o interesse coletivo. Qual é o interesse coletivo? A manutenção da saúde. Sim. Nesse sentido, aí eu entendo que o síndico não pode se omitir por uma questão formal de realização de uma assembleia que demandaria tempo, que demandaria formalidades, até mesmo que pelo meio virtual, que demandaria formalidades para assegurar a sua validade, para que adiante não se tivesse alguma contestação sobre a legitimidade, sobre a validade dessa assembleia. O síndico, dentro de critérios de razoabilidade,
e fundamentado naquilo que foi definido em decreto municipal, decreto estadual, orientações da Organização Mundial da Saúde, poderia, desde que não extrapolasse e devidamente fundamentado, estabelecer algum tipo de restrição ao uso de áreas de uso comum que pudessem proporcionar contaminação e disseminação do vírus, que a gente sabe que é muito rápido. Agora teve uma notícia nesse final de semana de um evento esportivo que acabou contaminando todas as pessoas. Então, eu acho que é fundamental essa atitude proativa do síndico no sentido de verificando as condições de disseminação, as condições do seu município, se está em determinada bandeira ou não, ou verificando os decretos municipais já editados, os decretos estaduais, tomar medidas que resguardem, antes de qualquer coisa, a saúde das pessoas. Porque isso hoje é o que todos estão buscando, isso hoje é o fundamental, não só a saúde, como a preservação da vida das pessoas. Eu vou aproveitar aqui esse momento, até porque a gente tem uma questão que já foi feita pela nossa colega Franciele, lá de São Lourenço, e que tem uma dúvida em relação se o síndico, com todo esse momento aí, ele também tem a possibilidade ou a autoridade para bloquear ou privar a visitação de familiares. Não, nesse sentido, não. Eu entendo que não, porque aí é uma questão íntima de cada proprietário, de cada morador. Ele é que vai dizer, olha, eu posso receber esses familiares ou não. A circulação dessas pessoas dentro do condomínio é que tem que ser acompanhada. O que o síndico hoje, na gestão do seu condomínio, o que ele tem que fazer e tomar as cautelas? Álcool gel, distanciamento, se vão usar elevador, não permitir uma lotação tão forte ou tão ampla do elevador que cause aglomeração. São esses cuidados. E dentro do condomínio, usar a questão de identificação ou de placas de orientação, acho que isso também seria interessante, não? Isso é importantíssimo, porque orientar as pessoas. Eu agora também conversei com uma pessoa que mora em São Paulo, de frente ao Hospital Sírio-Libanês, pessoal. Então, assim, ó, o que ele me disse? A maioria das pessoas que moram nesse edifício são médicos no Sírio-Libanês. Aí eu questionei, e quais as cautelas, quais os cuidados que estão sendo feitos nesse momento? O porteiro, disponibilização de álcool gel, todos os corredores constantemente higienizados, elevador constantemente higienizados, e foi distribuída uma portaria solicitando, e eu acho que isso é muito importante, e isso é responsabilidade de cada morador, que fosse comunicado ao síndico, à administração do condomínio, se algum morador está em quarentena ou em isolamento, para que sejam tomadas também cautelas. Isso é fundamental. Eu olhando assim pelo lado do síndico como gestor, quanto mais ele formalizar, documentar e compartilhar, vamos dizer, essas informações, ele vai se resguardando dentro das suas responsabilidades. Porque assim, ó, o que seria o ideal? Uma portaria explicando os motivos daquelas atitudes que ele está tomando, ou daquelas recomendações. Se puder, se houver decreto municipal, indicando o decreto municipal, indicando quais os fundamentos e recomendando. Algumas áreas de uso comum que têm o potencial de gerar aglomerações, que, inclusive, às vezes, até com convidados, eu acho que realmente esse uso deve ser muito bem avaliado, porque ele tem esse potencial maior. Quando o morador recebe familiares no apartamento dele, eles estão dentro daquela unidade. Então, não há esse potencial de que os demais moradores sejam contaminados. Sim. Mas no momento em que eu vou usar, por exemplo, eu quero fazer uma festa no salão comunitário e tenho 100 convidados, isso realmente, nesse momento, se torna inviável. O síndico está extrapolando a competência dele? Evidente que não. Por quê?
porque ele está tomando atitudes para preservar o bem maior, que é a saúde daquelas pessoas. E mais, me preocupa muito, e isso é uma coisa que a longo prazo nós vamos visualizar. A responsabilização, porque daqui a pouco pode ocorrer que, por uma falta de cuidado, alguém contaminou uma série de pessoas, e essas pessoas, por conta dessa contaminação, por conta do desenvolvimento dessa doença, ou vieram a óbito, ou tiveram consequências de saúde que a gente sabe que podem se prorrogar no tempo, ou inclusive ficaram impedidas ou perderam a sua fonte de renda. Então, tudo isso eu coloco sempre na omissão, na atitude omissiva, de eu sabia que eu tinha que tomar atitudes, eu sabia do risco e não quis fazer nada para não me disponibilizar ou não criar atrito com moradores, mas agora eu sou representando o condomínio, eu estou representando o interesse de todos, e eu acho que é importante que se tenha essa atitude proativa e não simplesmente de ficar omisso. Eu até vou trazer aqui, eu imprimi, e me permitam a leitura, mas nós temos um decreto aqui em Pelotas, desde abril, vigorando, que ele fez menção expressa aos condomínios. Ele disse que ficavam vedadas as atividades esportivas em quadras em geral, estejam elas situadas em espaços públicos, e aí eles citam parques e praças, ou em espaços privados, tais como centros esportivos, ou no interior de condomínios, com exceção de esportes individuais ao ar livre e tênis, claro, porque tênis é uma categoria que é só um de cada lado jogando. Tem distanciamento. Tem esse distanciamento. Então, assim, eu acho muito coerente, e aí vai se alegar, mas o município teria competência para invadir a esfera privada da propriedade. Nesse momento, eu entendo que sim, porque eu vou insistir, a questão da saúde pública, e não é só de um grupo, é de todos, ela se sobrepõe aos interesses privados. Então, nesse caso desse decreto aqui de Pelotas, mas não sei como é que estão nas outras cidades, nos outros estados, mas eu achei muito pertinente, porque deu um suporte para os síndicos de tomarem essas medidas. Aí eu pergunto assim, e coloco, o síndico precisaria fazer uma assembleia para cumprir esse decreto? Claro que não, porque na medida em que o decreto é público e ele se abrange todo o município, ele tem essa competência para dizer não pode. Por quê? Porque ele está buscando, novamente, proteger a saúde daqueles moradores, tanto no município, nas áreas públicas, como nas áreas privadas. E isso hoje é fundamental. Eu já coloquei e vou falar novamente, eu acho que dessa pandemia, muitas coisas boas vai se levar de aprendizagem. E uma delas, dentro da convivência em condomínios, que é uma situação que cada vez se consolida mais, não se vê praticamente mais unidades privadas fora de condomínio, loteamentos, isso são mais, não são tão comuns, mas o comum hoje são condomínios cada vez maiores. É esse aprendizado de que tem que se ter uma convivência, e não só dentro do condomínio, mas dentro da cidade, em que se leve em consideração também a saúde das pessoas, a convivência pacífica, porque nesse momento é fundamental. Não se pode viver dentro de um condomínio com divergências, com discussões, nesse momento que todos precisam de paz, de tranquilidade, para poder fazer esse distanciamento, esse isolamento social. Não deu para fazer festa nesse mês, certamente logo adiante, quando esse momento crítico passar, vai ser possível. Acho que o síndico se reveste de autoridade para tomar as medidas que se façam necessárias, mas com critérios de razoabilidade, com critérios bem consistentes, para que não seja acusado de que está invadindo e que está limitando o uso das áreas de uso comum, mas também que não se omitiu no momento em que ele tinha que tomar aquelas atitudes necessárias. E quando eu falo condomínios, tem alguns que talvez demandem até mais medidas restritivas. Vou colocar um exemplo para vocês.
Condomínios, a gente, quando fala, sempre pensa em apartamento, mas tem aqueles casos dos condomínios edilícios comerciais, condomínios edilícios em que uma grande parte das salas são ocupadas por médicos. E aí eu coloco para vocês, nessa situação, mais restrições ainda tem que se ter. Cuidados, porque tem pessoas de saúde, com a saúde fragilizada ou doentes transitando dentro desse condomínio, e mais se justifica restrições. Quando eu falo na atribuição do síndico, não é só a área de uso comum, aquela área de lazer é que mais chama atenção. Puxa, eu quero fazer uma festa, eu quero jogar uma partida de futebol. Mas existem outras áreas de uso comum que demandam restrições fortes, tipo uso de elevador, tem os funcionários do condomínio que têm que ser preservados também, que tem que se colocar à disposição deles todos os materiais e todas as condições de segurança também, e tudo isso, a meu juízo, integra uma gama de atribuições do síndico que, nesse momento, se tornam muito mais importantes pela relevância, né, Sérgio? Agora, sim, nos últimos tempos, a gente tem visto, principalmente aqui na nossa região, esse crescimento, né, de condomínios, e o que agrega valor, no caso nosso, no momento da compra e venda, justamente são os benefícios que eles trazem através dessas áreas de convivência, áreas de lazer, enfim, tudo é vendido muito mais os benefícios do que propriamente a unidade autônoma onde a família vai morar. Então, ficou uma situação bastante delicada, realmente eu entendo que deve ser uma situação muito delicada para os síndicos fazer esses bloqueios, mas é uma situação que vem nesse momento, né? E eu trago aqui um outro questionamento, porque também acontecem essas mudanças durante os processos. Eu vou ler, porque ela é grande a questão, para ver que chegou aqui pela Rafaela. Ela pergunta o seguinte: o síndico que está no cargo em consequência da renúncia do síndico eleito. Na falta do subsíndico, ele acabou assumindo esse cargo porque era o conselheiro mais antigo. Só que ele estaria se omitindo quando segue no mandato sem promover a AGE, a Assembleia Geral Extraordinária, né, para a eleição. Isso. Não houve eleição. Eu não sei assim, conseguiu entender? Entendi o que a Rafaela colocou e acho que dá para entender. O que acontece? Primeiro, eu vou ter que buscar na convenção de condomínio o que a convenção regrou quando o síndico renunciou e quando alguém assumiu no lugar dele. A regra que mais adotada é de que, havendo a renúncia do síndico, aquele que assume fica pelo tempo restante. Quando terminou o tempo que o síndico teria cumprido, chama então uma assembleia, que normalmente é a ordinária, para a eleição do síndico. Essa seria uma situação. Algumas outras convenções de condomínio podem ter uma previsão diferente, qual seja, de que, havendo a renúncia do síndico ou a destituição do síndico, que também é uma hipótese que pode acontecer, deve ser chamada em seguida uma assembleia para a eleição de um novo síndico. O REGET, a Lei 14.010, regulamentou essa questão, porque, inclusive, eu tenho recebido várias consultas assim: está vencendo o mandato do síndico, o tempo dele, eu teria que fazer uma assembleia para uma nova eleição, e como é que eu faço? É aquilo que eu disse, uma assembleia virtual hoje, sem eu ter buscado, junto ao técnico de informática, todo um sistema que me assegure forma de comprovação da convocação, porque sem convocação de todos os condôminos eu não posso deliberar, que me assegure a lista de presenças ou a comprovação de quantos estavam presentes, que me assegure o texto daquilo que ficou deliberado e toda a continuidade, mas basicamente a questão da convocação e da presença e da manifestação dessas pessoas. Isso demanda um sistema de informática, e eu acho que aqui abre-se um mercado para os técnicos de informática buscarem soluções para resolver essa questão, mas o REGET, o que ele definiu? Até tenho aqui. Ele definiu que até 30 de outubro desse ano ficam prorrogados os mandatos dos síndicos. Então,
na realidade, tem que se aguardar, vencer esse prazo, então não é obrigatória a renovação desse mandato dentro desse período. Até um gestor de um condomínio hoje me ligou e me perguntou: o que eu faço? O banco está me exigindo a ata da Assembleia de Eleição do novo síndico. Eu digo: leva a lei para eles e mostra, olha aqui, está aqui a lei. Essa candidatura aconteceu por força de lei e não por uma questão do condomínio em si. Sim. E, inclusive, o REGET, que autoriza a questão das assembleias virtuais, ele é claro quando ele diz assim, quando ele diz que em casos de urgência e de extrema necessidade. Então, ele não está abrindo a assembleia para tudo que é necessário, para todas as questões, para aquelas que realmente demandem uma urgência. Então, cautela, eu acho que algumas coisas meio afobadas, eu até trouxe um comentário, porque houve um veto, no projeto de lei, havia um artigo que dava poderes para os síndicos, e eu acho que seria muito bom que tivesse sido mantido, quando ele dizia, ó, aqui no artigo 11, eu até vou dar o artigo para vocês, da Lei 14.010, é que ela diz que até 30 de outubro ficam mantidos os mandatos do síndico. Mas a questão, esse artigo dizia assim que o síndico poderia, pessoal, acho que era extremamente pertinente, restringir a utilidade das áreas comuns para evitar a contaminação pelo coronavírus, respeitando o acesso à propriedade exclusiva dos condôminos. Aqui responde aquela questão, o morador pode receber os familiares? Claro que ele pode. Claro, não deve, de repente, até por uma questão dele mesmo, receber muitos familiares, mas pode receber e vai ter aquelas cautelas. No inciso 2, ela dizia assim, restringir ou proibir a realização de reuniões e festividades e o uso dos abrigos de veículos por terceiros. Aqui acho que era dispensável realmente. Inclusive nas áreas de propriedade exclusiva dos condôminos, como medida provisoriamente necessária para evitar a propagação do coronavírus, vedada qualquer restrição ao uso exclusivo pelos condôminos. Bom, acho que seria muito interessante, que daria um resguardo muito bom para os síndicos que tivesse sido aprovado dessa forma. Por quê? Porque é uma lei de caráter transitório, ela não vai se prorrogar no tempo, ela vai vigorar enquanto necessário essa contenção. A razão do veto, essa disposição foi vetada. A razão do veto foi que a propositura legislativa, ao conceder poderes excepcionais para os síndicos suspenderem o uso de áreas comuns e particulares, na realidade nem seriam áreas particulares, seriam aquelas áreas de uso comum mais suscetíveis de promover uma contaminação e uma propagação, aquelas que têm o potencial de gerar aglomeração de pessoas. Retira a autonomia e a necessidade das deliberações por assembleia em conformidade com seus estatutos, limitando a vontade coletiva dos condôminos. Puxa vida, se eu estou no momento em que quero evitar aglomeração de pessoas, que eu quero buscar de outras maneiras, e a própria lei já previa a realização virtual, por que eu estou vinculando essas medidas à necessidade de uma assembleia para dizer o que pode e o que não pode? Eu acho que ficou meio incoerente, não concordo com esse veto, acho que deveria ter sido mantido, porque se sabe dos problemas que uma grande parte de síndicos estão enfrentando com questionamentos dos condôminos que querem, daqui a pouco, fazer uma partida de futebol, fazer uma festa, e que nesse momento não são adequados. Então, eu acho que deveria ter sido mantido, infelizmente não foi, mas, como eu disse, não está na lei federal, mas o síndico pode buscar na legislação municipal, especialmente nos decretos que estão regulamentando todas essas questões, na legislação estadual, porque, por semelhança, se está sendo impedido o uso de uma praça, o uso de um parque, a semelhança disso eu posso impedir, e tenho motivo para impedir também o uso daquelas áreas de uso comum internas do condomínio, com o mesmo potencial que motivou o impedimento das áreas públicas, tais como praças, parques e tudo mais. O motivo é o mesmo, evitar a aglomeração de pessoas. O que eu acho? Que nesse momento o síndico, ao tomar alguma medida,
que faça junto com o seu conselho fiscal consultivo, ele deve sempre normalmente, como de praxe, há um conselho no condomínio, ele tome essas medidas junto com o conselho, até para que não seja acusado, é uma medida monocrática só por ele, mas não, escute o seu conselho e edite uma portaria justificando e trazendo todos os fundamentos para isso e pedindo, que eu acho que é também muito importante, a colaboração de todos nesse momento tão difícil que todos vivem. Por quê? Porque essa colaboração é que vai ajudar a se vencer e a se passar por esse momento com o menor número de pessoas contaminadas, com o menor número de óbitos que, infelizmente, acontecem, e a gente vê o sofrimento de todas essas famílias, e porque logo ali, isso é um momento temporário que vai passar, e logo ali as pessoas retornarão à possibilidade de utilizar essas áreas de maior aglomeração de pessoas, de moradores. Eu acho que isso é fundamental. E doutora, tem um complemento aqui dessa questão anterior que a Rafaela tinha colocado, tá? Colocando na seguinte forma, não tem síndico e não tem subsíndico. Então, na sequência, assumiria o conselheiro mais antigo. É essa a ordem, né? Aí tem que ver o que a convenção definiu para quando sai o síndico. Agora só vou complementar aqui. No caso desse conselheiro mais antigo, ele assumindo, ele se preocupa se seria legal os seus atos, se ele pode ajuizar ações de cobrança, protestos. Como é que ficaria a situação dele, se ele teria o mandato já venceu, né, e não tem possibilidade de promover essa nova assembleia no momento? Como é que ficaria? É mais ou menos o que eu estou entendendo por aqui, né? E diz assim, a preocupação desse síndico é quanto à legalidade de seus atos. Se pode ajuizar ações de cobrança, proceder a protestos, já que seu mandato está vencido. Mesmo ele assumiu o conselheiro, mas venceu o prazo igual. Eu acho que tem que olhar, hoje, essa questão do mandato do síndico está prevista na Lei 14.010, então, como eu disse, não tem a Assembleia, leve a lei. Sim. Essa questão de ajuizar ações judiciais de cobrança, protesto é uma questão que é delicada e eu acho que até podemos deixar para conversar num outro momento, porque eu tenho muita não restrição, mas as cautelas a serem tomadas na hora... A gente pode até aqui deixar, né, doutora, a Rafaela quiser, que depois ela possa fazer também uma consulta mais direta para ter um esclarecimento mais próximo da necessidade. Essa é uma das nossas funções no CEPOB também, é esclarecer quanto possível dentro da legalidade para que as administradoras aí, os administradores sigam o seu percurso normal. O que eu digo, esses dias também, Rafael, eu recebi um questionamento a respeito de protestar. Não era condomínio, era um aluguel vencido. Mas eu vou dizer assim, tanto aluguel como condomínio vencido, nesse momento especial, em que uma grande parte da população passa por dificuldades financeiras, pessoal, e passam mesmo. Porque aquele que teve que sair do seu escritório de um outro tipo de atividade, ou até por desemprego, e não está tendo condições de pagamento, eu acho que tem que não relevar, mas eu acho que tem que se analisar casa a casa individualmente. Antes de um protesto, eu acho que a pessoa tem que ser notificada e tem que ser dada a chance a ela de vir dizer, olha, não pude pagar por esses e esses motivos, mas eu me proponho a pagar parcelado. Eu acho que um protesto indevido ou mal feito vai gerar um resultado negativo para o condomínio. Tentar o diálogo até a última instância, na parte das locações, é isso que a gente tem procurado fazer. Primeiro, analisar cada caso dentro da sua particularidade, porque isso são mesmo as relações contratuais, elas têm semelhanças, mas elas têm principalmente suas particularidades, e essas que a gente deve levar em consideração. Os acordos e
e as negociações a gente tem feito nesse modo, assim, de bastante diálogo, trabalhado com compreensão de ambos os lados e buscado uma conciliação, e tem sido, de certa forma, tranquilo. Condomínio, eu não tenho, assim, É grandes a experiências. mesma situação e vai ter que se lidar, porque assim, é como eu disse, a gente vive um momento que ninguém até hoje viveu. Eu Sim. nunca imaginei na minha vida, e acho que todos que estão participando hoje desse nosso bate-papo, imaginou que passaria por um momento desses, pessoal. Todos sabem, cada vez que a ida a um supermercado é uma operação de guerra. Chega em casa, desinfeta tudo, troca roupa, tira sapato, tudo. E uma ida a uma farmácia é a mesma coisa. Então, assim, a gente... E todo dia a gente aprende algo novo. Né? Tem muitas questões que, na realidade, todo mundo está aprendendo. Esse próprio nosso momento aqui, né? Usando esse ambiente digital, né? Quantos encontros que o Secovi promoveu aí, dezenas ou centenas de encontros em todos esses anos, sempre presenciais, mas a gente quer continuar compartilhando informações, levando conhecimento, por isso que estamos aqui nesse ambiente digital e procurando atender aí as demandas. A gente tem um tempo limite, né, doutora? Então, eu acredito que aquelas pessoas que estão acompanhando, se depois tiver algum questionamento quando encerrar o nosso tempo, a gente pode encaminhar, que na medida do possível a gente vai respondendo também. E vamos procurar atender vocês. Se tiverem temas que tenham necessidade, a gente volta em outros momentos também a tratar. A gente tem mais ou menos uns 15 minutos ainda, doutora, para dar os encerramentos aí dentro desse bate-papo. Eu quero chamar a atenção nessa questão toda que eu coloquei, a responsabilidade civil do síndico. Claro que isso terá que ser por uma omissão muito forte dele e que realmente, se comprovadamente, tenha ocasionado algum tipo de prejuízo à saúde dos moradores, à disseminação, à contaminação, e por conta disso as pessoas tenham sofrido prejuízos tanto moral como material. Mas existe uma questão penal que eu não tenho visto assim ser tão levantada e tão chamada a atenção, e eu gostaria de chamar a atenção. E acho que essa questão também suporta e sustenta medidas que sejam necessárias. Claro que na hora que, como eu disse, o síndico, de preferência, busque consenso com o seu conselho, faça portarias explicando e chamando a que as pessoas venham aderir a esse momento de restrições, porque não temos como fugir. Estamos aqui, vamos passar por eles todos juntos. Mas há uma questão penal que eu acho que é muito importante chamar a atenção, que é o crime contra a saúde pública. O artigo 268 do Código Penal brasileiro caracteriza como crime infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Então, quando muito não seja com base nessa caracterização, já essa conduta caracterizada como crime, a pessoa, o síndico, nas atribuições que hoje nem estão previstas lá na Convenção de Condomínio, nem no Código Civil, por conta de uma situação que nunca aconteceu, eu acho que ele tem que também se dar conta que não só a responsabilização civil pode acontecer, por omissão, e aqui seria por omissão, porque eu não vejo uma conduta ativa que pudesse levar, mas seria se omitir de tomar aquelas medidas necessárias para garantir a saúde dos moradores, mas também, dependendo da gravidade daquilo que possa acontecer, poderia essa conduta omissiva ser caracterizada como crime contra a saúde pública. E aí, com penalização. Por quê? Porque eu torno a insistir, assim, eu tenho visto tantas manifestações, mas nesse momento a saúde e a vida das pessoas tem que se buscar preservar, assim também como a retomada das atividades, que é importante, com todas as cautelas. Quantas atividades estão sendo retomadas com cautelas, com distanciamento, com uso de máscara, com disponibilização de todos aqueles produtos necessários para garantir que as pessoas possam se resguardar. Eu acho que isso é fundamental,
como disse o Sérgio, é um momento de aprendizado. Nós estamos aprendendo a viver e olhar para o lado. Às vezes a gente, no dia a dia, no corre-corre, não nos dávamos conta de toda a comunidade que nós vivemos inseridos, e hoje cada atitude nossa, cada atitude positiva e proativa, ela é importante e ela reflete num benefício para a sociedade. O síndico, buscando, a meu juízo, buscando se suportar com as legislações, com as orientações de saúde pública e buscando o entendimento e a parceria dos moradores, certamente ele vai ter sucesso nisso que se espera, que é conter a propagação desse vírus, preservar a saúde das pessoas. Nesse momento, a figura do síndico assume, eu já digo, o síndico tem uma figura importantíssima, mas nesse momento ele assume foros de muito maior importância, porque ele é um parceiro daqueles moradores, na medida em que ele vai buscar medidas que visem a preservar a saúde deles, mas ele é um parceiro também do gestor público, do prefeito, do governador, de todos os organismos federais que buscam conter essa pandemia, que buscam conter a circulação do vírus e, com isso, que se possa, quanto mais rápido, retomar uma vida normal, e eu não gosto desse termo novo normal, porque eu acho que a vida normal deve retomar, sem esse receio que hoje se tem quando nós encontramos uma pessoa que se passa longe, ou que se cumprimenta tocando o cotovelo, tudo isso, e consiga voltar, mas voltar melhores, e entendendo melhor que a vida em condomínio tem as suas restrições, mas restrições essas que visam proteger o bem maior que aquela comunidade que ali está vivendo. Muito bem. Doutora, essa situação do síndico, né, a função de síndico, ela é uma função de grande importância, de grande relevância, certamente. E alguém do condomínio tem que assumir em algum momento. A gente sabe, às vezes, a dificuldade que as pessoas têm em assumir essas responsabilidades, principalmente porque realmente são responsabilidades e têm implicações, como foi colocado aí, perante toda a legislação, mas para isso, né, a gente tem o Secov, que é o sindicato que atende todas as empresas administradoras de condomínio, todas as empresas que trabalham com a função de compra, venda e locação de imóveis, e estamos à disposição para atender, para ajudar, para contribuir, para colaborar com esses síndicos nas suas dúvidas e nas suas dificuldades, assim como temos junto ao nosso grupo de associados empresas bastante qualificadas e preparadas para dar esse apoio para esses síndicos. A gente sempre orienta que busquem esses apoios, porque é fundamental. Às vezes pode parecer simples por um condomínio ser pequeno, mas pode se tornar muito complexo pela relação entre as pessoas que vivem nesse condomínio e pelas situações que possam vir a acontecer. O síndico, quando assume essa função, ele deve pensar, ser bastante criterioso, e não, às vezes, pensar exclusivamente na questão se vai onerar ou não. Isso deve ser colocado como um investimento do condomínio, buscar uma assessoria de uma empresa qualificada e preparada, buscar uma assessoria de uma entidade como o Secov, que também atende, né? Tem vários condomínios que são nossos sócios. Enfim, acho que a gente buscar apoios é o que nos fortalece. Como a doutora colocou, esse momento é um momento de coletividade, é um momento onde todos nós temos responsabilidades e temos que ter consciência também do nosso convívio em sociedade, que as nossas ações, elas geram reflexos. Por isso que temos que ter bastante cuidado em relação àquilo que vamos fazer e de que forma vamos fazer. O Secov, ele segue sempre, né, atuante e forte aqui dentro da nossa região, atendendo as empresas, atendendo os condomínios, enfim, como eu coloquei aqui, atendendo os próprios profissionais do mercado imobiliário. Tem vários profissionais autônomos que também estão junto conosco, são nossos sócios, participam das nossas atividades, e voltaremos em outras oportunidades. Vou deixar um espaço aqui, ainda temos alguns minutos, para que a doutora faça um fechamento também, seus agradecimentos, mas eu encerro aqui a minha participação, deixando, claro, que um abraço de longe aqui,
para a doutora, que é tão nossa amiga e tão sempre disponível para nos atender em todas as demandas do Secov. Muito obrigado, parabéns também pelas colocações e pelo conhecimento compartilhado nessa live de hoje. Sérgio e todos os presentes, eu só tenho a agradecer o carinho de vocês, que sempre é uma constante com a minha pessoa, e deixar um agradecimento de coração por me proporcionarem uma hora falando num tema que para mim é tão grato. Gosto muito do tema condomínios, gestão de condomínios, gosto muito da área imobiliária, é uma área importante para todos nós. Então, tudo que me proporciona partilhar um pouquinho dos meus estudos, daquilo que é o meu dia a dia, para mim é muito, muito grato. Pessoal, todos se cuidem, desejo que todos passem por esse período com muita saúde, com muita tranquilidade, e que lá adiante, então, podemos estar numa reunião presencial, com aqueles abraços de sempre, com a presença de todos, que para nós é tão importante. Saúde a todos e grata de coração pelo carinho de vocês e pela presença. Deixo aqui, então, já um convite para aqueles que estão conosco. Na próxima segunda-feira, dia 29, nós teremos uma outra live falando sobre a questão de vendas, como comportamento, como a gente atender esse mercado. E durante a semana também, provavelmente nós teremos outras, a gente quer manter uma sequência e alguns temas que possam vir a interessar para vocês, mandem para nós sugestões, entrem em contato com o Secov através da nossa página, através do e-mail, ou do próprio telefone também, que está fazendo o atendimento, que é o 32224499, está fazendo um atendimento no período da tarde, e a gente vai estar sempre à disposição para atender o mercado da melhor maneira. E a doutora, nós temos que aproveitar, porque ela tem muito para compartilhar conosco. Vamos trazer ela em outros momentos. Vai ser um prazer, e com outros temas, isso eu tenho certeza. Obrigado, então. Obrigada, um abraço a todos, uma boa noite. Abraço.